ilhas de frescura, não sei se é assim até que eles chamam, em Lisboa, para nós sabermos onde é que os podemos encontrar, onde é que podemos encontrar estes espaços quando estiver muito calor, para onde é que podemos ir, que características, outra vez, que são cientificamente estudadas, não é? É que estes espaços têm e o que é preciso fazer para criar mais. Mais espaços como esses. Sim, e assim falamos sobre a vivência do calor na cidade, mas de maneira que não acabamos a achar, pois olha, vou só ter de me resignar a ficar em casa debaixo do... É muito diferente do que ouvir uma notícia ou ler uma notícia. Vem aí uma onda de calor, que vai ser horrível e as pessoas têm que se fechar e têm que... Não é? É muito diferente. Pronto, claro que é muito diferente. Claro que a notícia do dia-a-dia é uma notícia de natureza diferente de um artigo destes, que é um bocadinho mais longo e que não está a dizer qual é a temperatura que vai estar esta semana. Pronto, claro, são artigos diferentes e cumprem funções diferentes. Mas é só para trazer um exemplo de como também... A ideia aqui é sempre do também. Também se pode fazer dessa outra maneira. E falta o terceiro pilar, que é o do diálogo. E aqui é um diálogo genuíno. Genuíno no sentido de... Vamos nos pôr a conversar, mas também esta conversa ser construtiva e ser a encontrar pontes. Um dos aspectos muito importantes é qual é o terreno que pode ser comum entre nós. Entre nós que estamos a trazer perspectivas diferentes. Mas será que há aqui um denominador comum para o qual possamos trabalhar e que nos possa unir para não sentirmos que estamos em lados opostos da barricada e a não querer conversar e humaniza muito mais, eu diria, a conversa. Isso está-me a fazer sentir muito feliz porque eu acho que o que nós fazemos aqui com este programa é exatamente isso. Tu falaste em construir pontes e, também essa... posso dizer que somos construtivos também. O nosso programa é construtivo porque realmente nós queremos... Para já queremos deixar às pessoas sempre aquela sensação de que há esperança e que há coisas que se podem fazer. Que não é tudo assim tão negro como se pinta às vezes. E depois porque também trazemos muito diálogo. E o diálogo é fundamental para abrir as cabeças, para ter novas ideias, para encontrar novas soluções. É tão bom. Estou muito contente. Pronto, isto assim explicado de forma... bastante genérica e assim, simplificando, não é? Que também é outra coisa que nós não queremos, que é sobressimplificar, não é? As pessoas, os processos, não é? Ok. Queres ouvir mais um bocadinho de outra música? Vamos, que tu tinhas escolhido... Olha, até há uma, que é a Metamorfose Ambulante. Desculpem-me por só ter trazido ou ter sugerido músicas... com pouca variedade nas suas origens, portanto, neste caso brasileiras. Mas isto tem uma razão, não tem? É que ainda por cima, sim, tem aqui alguma ligação com o que acabámos de dizer. Esta ideia de prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela opinião formada sobre tudo. Ok, vamos ouvir um bocadinho então. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio,
Eu quero viver essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã me tem. Estamos de volta então. Estamos de volta então aqui com a nossa querida convidada. Para voltar um bocadinho atrás, quando estavas a falar há pouco do jornalismo construtivo e citaste alguns exemplos de algumas perguntas que me remeteram, e até porque nós também já falámos um bocadinho sobre isso, também estudámos, este grupo todo fez a psicologia positiva com a professora Helena Marujo, e também estudámos esta, vou-lhe chamar ferramenta, que é o inquérito apreciativo, que é as tais perguntas que abrem oportunidades, que abrem soluções. É isso, não é? É isso também que se usa é uma para maneira tornar o sim. jornalismo construtivo. É uma... Sim, olha, até daqueles 12 artigos de que falei que nós Sim. publicámos no Bond Institute, e está no site, e agora até vamos fazer um livro com isso. Ok. Um dos capítulos é sobre o inquérito apreciativo, precisamente. Ok. E, embora os autores do inquérito apreciativo não gostem muito que se use a palavra ferramenta ou método para falarmos do inquérito apreciativo, porque, mais do que isso, é um paradigma, é uma maneira de pensar sobre como é que que perguntas podemos fazer para um desenvolvimento social, comunitário mais sustentável, Certo. e que traga bem-estar. E voltamos às ideias do início, não é? Portanto, mais que um paradigma, apesar disso tudo, a verdade é que eles acabaram por sistematizar num modelo, num formato, como é que o inquérito apreciativo pode ser aplicado. Porque tem que se ter alguma organização, não é? Para aplicar, senão... Eles acabaram por perceber que usavam mais ou Tinha menos que ser. sempre o mesmo guião, mais ou menos, mas as fases, pelo As menos. fases, Pronto, exato. então, explicando muito brevemente o inquérito apreciativo, e que depois nós, como jornalistas, podemos usar como inspiração, não é substituir outra vez, não é substituir as perguntas que já fazemos e que sabemos, em princípio, fazer bem, porque somos treinados para isso, não é? Mas é acrescentar ao nosso repertório, não é? E então, o inquérito apreciativo é organizado, é chamado o modelo dos 4Ds, há quem já chame 5Ds, porque há uma primeira fase que, pronto, se pusermos um D, que é a definição do tópico, ou que é o tópico afirmativo. E a ideia é pensar qual é o assunto sobre o qual nós queremos falar e que queremos trabalhar. Nós podemos começar por fazer isso até pensando do ponto de vista do problema, mas depois é essencial que se articule a ideia do ponto de vista afirmativo. E, portanto, para onde é que nós queremos ir, não é? Qual é a coisa que nós queremos procurar fazer e que seja diferente? E aí define-se o tópico. E depois, então, temos os 4Ds. E o primeiro é o do a discovery, portanto, a descoberta. E a descoberta aqui é pegar naquilo que no passado já correu bem. Pronto, então, agora, pronto, claro que isto depois é aplicado a um contexto específico, não é? Mas eu agora vou dizer de forma genérica, mas quando isto funcionou, quando esta comunidade estava a funcionar bem, que elementos é que ela tinha que faziam que funcionasse bem? Qual foi o momento em que se sentiram melhores? Qual foi a altura outra vez, que ingredientes tinha quando aquilo que querem que venha, não é? Pensando, estamos a falar para um grupo, não é? Que querem que venha a existir, em que momento é que já tivemos elementos que nos ajudavam a construir dessa maneira. Se calhar estou a ser muito genérica, o que não ajuda muito, mas a ideia principal é esta. É ir buscar exemplos do que já correu bem. Exatamente. Okay. Pronto. O segundo é o dream, o sonho, portanto. Para onde é que nós queremos ir? Qual é a visão que pode ser de sonho
pensando, por exemplo, há uma pergunta que é também da psicologia, neste caso até das terapias orientadas para as soluções, que é, vamos imaginar que esta noite houve aqui um milagre e que esta comunidade de repente é tudo aquilo que tu imaginas que tu queres que ela seja. Tu amanhã vais sair à rua, agora acordas de manhã, sais à rua, qual é a primeira coisa que tu vês que te diz que Sim, algo senhor. está diferente? E qual é a segunda e qual é a terceira? E isto ajuda-nos a visualizar para onde queremos ir. Exatamente. Depois, o terceiro é o design. E aqui é já começar a trazer ideias concretas. O que é preciso fazer para chegar àquilo que nós acabámos de escrever fazer como um sonho? plano, digamos É assim. começar a dizer coisas concretas, exatamente. Quais são as primeiras 3 coisas que tu... Ou quais são as 3 coisas que tu podes mudar na tua vida para chegar onde tu queres? E a terceira, que se pode às vezes confundir um bocadinho... A quarta, desculpa. Que se pode confundir às vezes um bocadinho com esta terceira, mas é ainda mais concreta, que é Destiny. E, portanto, neste caso, sim, seria, por exemplo, qual é a primeira coisa que vais fazer e quando? É concretizar mais ainda. Okay. É tornar Amanhã, o plano é. em ação. Exatamente. Ok. E, Muito giro. e agora, há aqui um elemento que é muito importante e que há um dos autores do Inquérito Apreciativo traz sempre, e de que já falámos aqui, que é, outra vez, fazer perguntas apreciativas não é fazer só perguntas sobre, não é a ideia do, agora só vamos falar sobre o que funciona e o que é positivo. Não é isso. Há um autor que diz, que eu acho que é mesmo importante, que é, a ideia não é perguntas positivas, são perguntas que ele chama generativas. E as características que ele atribui a estas perguntas, e que ele diz que isto requer uma preparação, não é? E que o jornalista que queira utilizar isto como ferramenta de inspiração precisa de pensar que são perguntas que são, por exemplo, criativas, que despertam curiosidade, que entusiasmam a pessoa que está a responder. Faz apetecer. Sim, conversar sobre o assunto isso. e põe-nos assim numa predisposição que é diferente daquela de quando estamos a fazer perguntas que nos fecham, não é? Claro. Que põe as pessoas a contar histórias, Sim. porque isso traz o lado emocional que é muito bom para a ligação humana. São perguntas que abrem para espaços que nunca tinham sido explorados. São alguns exemplos de características que este autor são exemplos que ele dá do que são estas perguntas generativas. E, portanto, não são perguntas só sobre o que funciona bem. Têm de ter estas outras características. E, se calhar, eu até nem fui muito competente a dar exemplos. Não falaste, se calhar, em todas, mas também é assim. Nem dei eu acho os que melhores este tema, exemplos. Mas... Este tema, não, os exemplos são ótimos. Este tema é que é muito abrangente e, se calhar, requer um programa só para falar de inquérito apreciativo. Pronto, é um Nós exemplo. Gostaríamos muito. Margarida, então, e alguns exemplos de jornalismo construtivo que já existem, que tu conheças? Já falaste aqui num, que é o da Mensagem de Lisboa. Sim. Há, assim, mais algum que tu queiras? Sim, olha, em Portugal também, e se calhar há muitos outros que eu não conheço, se calhar não, há de certeza muitos outros que eu não conheço e eu não sei como é que funciona normalmente aqui nesta comunidade, mas se houver pessoas que conhecem outros projetos e que queiram partilhar, eu ia adorar eu também. Não sei se costumamos pedir ter essas conversas. As pessoas às vezes nos fazem chegar. Eu também. Há um em Coimbra, não sei se conheces, que é o Coimbra Coletiva. Não. E que é coletiva com dois Os, é cool. Ativa? É cool. E que também este projeto em Coimbra, ele define-se mesmo como jornalismo de soluções, e se forem ver a página percebem porque trazem muitas vozes também, e a ideia é como é que nós podemos tornar Coimbra, do ponto de vista cultural, das relações, dos transportes, bem, tudo, eu acho, na verdade, como é que podemos contribuir para uma Coimbra melhor ainda, não é? E é muito orientado
para esta abordagem. E tem uns formatos giros diferentes. Eu acho que vale a pena ir ver. Ok, explorar. vou também tomar nota para Pronto. depois deixar os links na nossa página. E depois, olha, por exemplo, há um projeto, já existe há muitos anos, que é o Solutions, é uma rede de jornalismo para as soluções, que é o Solutions Journalism Network, e que eles não fazem, eles fazem muito formação para os jornalistas que querem trabalhar mais com esta abordagem, e eles têm uma base de dados onde vão pondo as histórias, os artigos, que são artigos ou peças de rádio, ou, por acaso a TV não tenho a certeza, mas que são publicados em todo o mundo e que usam a abordagem do jornalismo para as soluções, por exemplo. Ok. E tem lá, é uma base de dados muito grande e podemos procurar até por temas. E é em todo o mundo. Tem uma perspectiva global que é ótima também. Que bom saber que isto existe. E, por exemplo, eles criaram uma ferramenta que eu acho... É uma das ferramentas a que eu acho que mais recorro, pelo menos em espírito, para trazer ao espírito, não que use exatamente as perguntas que eles têm uma coisa chamada 22 perguntas para complicar a narrativa. E que a ideia é esta, não simplificar. Abanar. É para abanar. E para não termos estas, quando fazemos perguntas às pessoas, outra vez, a ideia de não ser só um lado ou o outro, mas imagina perguntar, embora, por acaso, nestas perguntas eles usem the other side, mas imagina estás a acompanhar um protesto e a perguntar, olha, o que é que tu achas que os outros não entendem sobre a tua visão, sobre a tua opinião, que tu gostavas que eles entendessem? O que é que os outros dizem com que tu concordas? O que é que tu gostavas de entender melhor em relação ao outro? Okay. E depois, às vezes, também adensar um bocado a conversa em relação às próprias pessoas, não é? Que é, o que é que te trouxe aqui? Qual é a tua história de vida que explica porque é que tu estás aqui neste momento? Super interessante. Sim, é muito giro. O Politico, por exemplo, fez isto com seguidores do QAnon, que é uma teoria de conspiração, e as pessoas explicam. É mesmo importante, em vez de excluirmos as pessoas das conversas. Sim, em vez de pormos rótulos e... nós percebemos, olha, o que é que na história da tua vida explica? Perceber porquê, não Sim, é? E isto é humanizar-nos, não é? E realmente esse exemplo fez-me lembrar que, ao pensar novamente, que ainda há bocado falámos sobre isso, que nós podemos usar este método no dia-a-dia, nas nossas relações. Sim. Todas elas. Sim. Sejam profissionais, pessoais, em casa, seja onde for, tornar as coisas mais ricas, não é? Sim. É muito... É muito achas que dá tempo só dar mais um exemplo muito rápido? Então não dá. Sim, é porque... Ainda temos uns 3 minutinhos. Pronto, vou tentar ser não há mais mesmo música, rápido. mas há mais Margarida. Diz. É que ainda por cima, agora que estamos em fase de debates, não é? Para as eleições, eu sei que há um formato de debate que eu acho maravilhoso, que é de debate construtivo. Isso era ótimo que fosse utilizado. É maravilhoso, mas pronto, agora tu vais perceber que agora não dá para aplicar já, mas porque não noutro contexto. Foi feito na Dinamarca a propósito de umas eleições locais há, não sei se 3 anos, não tenho a certeza. E então o que é? A ideia não é um contra o outro. Ou 3, se forem 3 candidatos, por exemplo, naquela região para qualquer coisa. Há um assunto que tem um problema da comunidade que precisa de ser resolvido, ou um assunto que precisa de ser tratado. E aqueles 3, se forem 3 candidatos, por hipótese, aqueles 3 candidatos são postos numa sala e têm 20 minutos para resolver o problema, juntos. E à medida que o tempo passa, de 5 em 5 minutos, as paredes da sala vão ficando vão se aproximando cada vez mais. Eu adoro. Eu gostava de ver isto aconteceu na televisão. Isto aconteceu na televisão na Dinamarca. E vão-se fechando. E eles têm de conseguir, no fim, já estão todos uns em cima dos outros, coitados, e têm um placar onde vão escrevendo as ideias. Sim. E têm, no fim, de ter conseguido chegar a uma solução para resolver aquele assunto da comunidade. Pronto, como são eleições locais, eu acho que até torna mais fácil, não é?
E é muito giro porque, e se não conseguissem, eu acho que eles tinham de fazer, já não sei, havia consequências para a Eram comunidade. todos Na borrachados. comunidade. Não é. Fora dali eles tinham mesmo de fazer qualquer coisa. E é muito giro porque os políticos que participaram nestes debates deram um feedback muito positivo sobre esta forma de conversar sobre os assuntos. Ou seja, finalmente não Temos de ir estavam ali só contra uns contra os outros, até se esqueceram se calhar dessa A parte. ideia era... E como tinham uma pressão para resolver o problema, Sim. foram buscar outras Sim. ideias. Opá, espetacular. Eu adoro esta ideia. Eu se pudesse implementava isso agora nos debates que se aproximam. Não Claro, é? outra vez, não é? Voltando só a dizer, claro que não há só esta maneira de fazer e que é preciso também percebermos outras coisas, mas eu acho esta abordagem maravilhosa. Amplia, não é? Há aí uma característica muito interessante que nós falamos também muito nas virtudes, que é o sentido do humor. É levar o humor e o rir às coisas, Sim. torna tudo muito mais leve. Não simplifica, mas torna mais leve, não é? Sim. Muito bem. Olha, chegámos mesmo, estamos Boa. mesmo a fechar. Margarida, adorei a conversa. Obrigada. Eu gostava que por me terem voltasses cá, convidado. porque ficou muita coisa para falar. Gostava de falar um bocadinho mais aqui do Boni Institute e, enfim, destes cursos para os jornalistas e também do inquérito apreciativo. Acho que explicaste lindamente. Para quem não sabia o que era, acho que ficou... Acho que sim, acho que não fui muito competente a dar exemplos, mas pronto, também o mundo não acaba agora aqui, não? Não, de maneira nenhuma, e pode voltar, não é? E cada um pode procurar também informação. Também. Não precisa, não é? Eu vou-lhe chamar ferramenta, espero que os senhores me perdoem, Exato. mas acho que é uma ferramenta muito útil para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia. Bom, obrigada por terem estado desse lado. Mais uma vez, o Pontos de Encontro a Pintar a Manta esteve aqui com vocês, hoje com Margarida Alpuim, mas a nossa querida convidada que nos trouxe o jornalismo construtivo. Obrigada, Vasco, pela tua ajuda aí na Regi. E nós voltamos para a semana. Portanto, sejam felizes, façam perguntas positivas ou pelo menos olhem para as coisas com um olhar mais construtivo. E humano, isso. não é? E humano. Até para a semana. Obrigada. Obrigada, Margarida. Obrigada. Beijinhos. Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida.